Aline premiar nenhuma das alternativas e hoje eu vim aqui para fazer um vídeo bem especial porque estamos a praticamente uma semana da estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones. Essa é uma série que eu gosto muito, a gente tem alguns vídeos no canal sobre Game of Thrones, temos uma playlist aqui, então eu vou deixar linkado no card e também na descrição para verem outras coisas que a gente fala sobre Game of Thrones. Então é uma série que eu curto muito o que vem sendo feito, tem algumas críticas, mas de modo geral eu amo esse universo, eu amo os livros, eu acompanho pelos livros também, e não tem como a gente não tá mega empolgado pra essa última temporada. E eu vou separar aqui, era pra ser 10 momentos, melhores momentos, meus momentos favoritos das 7 temporadas que já saíram de Game of Thrones, mas eu não consegui ficar no 10, eu precisei colocar mais um, então vão ser 11 melhores momentos, segundo a minha opinião, né, são os meus momentos favoritos, mas vocês podem trocar comigo nos comentários aí, falarem se vocês também gostam desses, se vocês gostam de outros. É claro que esse vídeo vai ter spoilers, sim, vou falar sobre morte, vou falar sobre coisas que aconteceram na temporada passada, e a lista vai vir aqui por ordem cronológica mesmo, da mais antiga aí cena até a mais recente. E antes de eu começar a fazer essa lista, se inscreve aqui no NA se você ainda não é inscrito, você caiu aqui, gosta de Game of Thrones, eu vou fazer mais vídeos sobre Game of Thrones nessa temporada, esse é só o primeiro, então continua acompanhando a gente. Eu também falo sobre outras séries e sobre filmes. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, porque a gente dá dicas de outras coisas. E já deixa o like nesse vídeo também, porque isso é bem importante pra gente, torna o vídeo mais relevante. Bom, vamos lá pro meu primeiro momento favorito de Game of Thrones, que eu acho que não tinha como não colocar nessa lista, é a execução do Ned, lá no episódio 9 da primeira temporada. Eu acho que a execução do Ned ela é muito icônica, porque se a gente parar pra pensar todos os dramas que a gente teve na segunda, na terceira, Casamento Vermelho, inclusive, talvez entre nessa lista, mas tudo isso decorreu da morte do Ned, né? Inclusive a ascensão dos filhos dele, que são os reais protagonistas dessa história. Junto, é claro, com algumas outras pessoas, mas o centro em torno dos Stark é bem forte. E pra quem acompanhou a série lá no começo e não sabia direito o que esperar de Game of Thrones, não conhecia os livros, a morte do Ned foi muito chocante. É quando a gente entende de fato que não tem personagem tão importante numa história que não possa morrer em Game of Thrones. Afinal, o Ned era visto como protagonista nessa história, até nas artes promocionais, ele parecia mesmo numa posição de protagonista. E eu não sei vocês, mas eu fiquei uma semana assim em choque depois de ver aquilo. Outra cena que eu amo da primeira temporada é o final, a cena final, que é quando a Dany entra lá na pira de fogo que ela tava queimando o Drogo. Então, depois de todo esse sacrifício que ela fez, ela entra na pira e, né, tempos depois, a pira já apagada, ela sai não queimada e com 3 bebezinhos dragões, e aquela música sobe e os Dothraki se abaixam pra ela, se curvam perante a Daenerys. Cara, que cena incrível, eu me arrepio só de lembrar dela. Além de ser uma cena muito linda, tudo, o visual, a forma como ela é montada, ela tem um significado muito incrível e que me emociona, por isso que a cena me emociona. O mundo de Game of Thrones é um mundo que a gente vai aprendendo que perdeu a magia, e naquele momento a gente entende que a magia voltou. Por fim, eu vou pular a segunda temporada, não que a segunda temporada não tenha momentos bons, mas eu tinha que selecionar só 10/11, que foi o número que eu cheguei. Então eu vou pular pra terceira temporada, que é uma das minhas temporadas favoritas. Vocês vão ver que tem vários momentos da terceira temporada aqui. E o primeiro de todos é o Jaime na banheira conversando com a Brienne. Ele já tinha tido a mão decepada e basicamente ele tá ali no momento mais vulnerável da vida dele, talvez, pra uma pessoa que ele mal conhece, uma pessoa que julga ele por ele ser um homem sem honra, por ele ser um regicida, e ele se abre, né? Ele conta tudo que realmente aconteceu pra ele ganhar essa alcunha de regicida, né? Como que ele matou o Rei Louco, por que ele fez isso e como ele aceitou ser julgado a vida inteira como um homem sem honra, mas ele fez essa escolha pra salvar a vida de milhares de outras pessoas. E é nesse momento que a Brienne acaba mudando a visão dela sobre ele e a gente também acaba fazendo isso. O Jaime desde o começo era um personagem horrível,
assim, todo mundo detestava, ele já começa lá jogando o Bran da torre, cometendo incesto com a irmã dele, mas eu acho que esse é o ponto de virada do Jaime na história, e hoje, por conta dos livros, por conta da série, ele é um dos meus personagens favoritos. Acho que é muito legal colocar em perspectiva a história do Jaime. Bom, partindo então para outro momento da terceira temporada, que eu acho que eu preciso assistir a última temporada para cravar, mas talvez esse seja o meu momento favorito de Game of Thrones, é quando a Daenerys liberta os Imaculados. Eu já tinha lido esse momento nos livros e a série conseguiu me enganar. Eu acho que isso que é super legal. Eu acho que esse momento ficou melhor na série do que nos livros. Ali nos livros, como a gente tem o ponto de vista da Dany, eu sabia que ela estava entendendo, por exemplo, quando o cara que falava valeriano estava insultando ela. Ela se fazia de boba, mas no livro eu sabia que ela estava entendendo tudo. E por mais que eu tivesse visto esse momento no livro, a série me enganou, porque eles foram fazendo ao longo de mais de um episódio, inclusive, ela lá falando com o cara, tendo a Missandei como tradutora, e ela realmente parecia que ela não estava entendendo nada, tava fazendo cara de sonsa ali. E eu cheguei a me questionar assistindo a série, eu falei, não acredito que eles não vão colocar que ela fala valeriano também, mas a hora que ela pega e começa a responder, o cara achando que ele tinha ganhado lá com o Drogo na mão, ela começa a falar em valeriano pros Imaculados, pra eles matarem os mestres, soltando lá o seu icônico Dracarys. Ela solta muitos Dracarys ao longo das temporadas, mas esse pra mim é o melhor. A hora que ela solta lá o Dracarys com o Drogon sendo segurado por o antigo mestre dos Imaculados. E você acha que você ganhou? Você acha que você tem um dragão? Você não tem nada. Dracarys. E pra coroar essa cena, a Daenerys ainda liberta todos os Imaculados, fala que eles não têm obrigação de seguir ela, mas eles seguem ela por vontade, pelo que ela inspira e por terem se apaixonado pela figura da Daenerys. E aí a gente tem o exército imaculado seguindo ela. Acho que esse é o grande momento de virada da Daenerys, que ela não só mostra a força que ela tem, mas o potencial que ela tem como líder. E é claro que eu não podia sair da terceira temporada sem falar do casamento vermelho. Como eu disse, eu já tinha lido o livro, então eu sabia que isso ia acontecer, mas eu imagino o choque da pessoa que não tinha a menor ideia do que ia acontecer naquele casamento. De qualquer forma, eu fui impactada. Eu acho que a cena foi muito bem construída, muito bem executada. Quando começou a tocar The Rains of Castamere, é uma sensação que, lendo o livro, a gente não tem. Por mais que descreva, e começou a tocar a música, ouvir na série é um outro sentimento. E aí você entendendo que a Catelyn sabia o que estava acontecendo, né? Ela percebeu. Uma coisa que eles mudaram do livro pra série foi ter colocado na série a Talisa, a mulher do Robb, grávida ali junto com eles pra ser esfaqueada. Aquela cena me chocou bastante. E eu acho que por mais que a gente tivesse tido apego com outros personagens que morreram, como por exemplo o Ned Stark na primeira temporada, e o Robb já tava num certo declínio com os fãs, ele tava fazendo muita bobagem. A Catelyn sempre foi uma personagem meio controversa, uma hora a gente gosta, uma hora a gente não gosta. De qualquer forma, foi uma brutalidade tão grande aquela cena que não tem como não ser talvez a mais impactante cena de Game of Thrones. Por fim, passando pra quarta temporada, a gente tem a minha cena favorita do meu personagem favorito de Game of Thrones, que é o Tyrion, o julgamento dele. Quando a gente lembra do Tyrion hoje, a gente pensa um pouco nas últimas temporadas. O Tyrion não foi tão importante assim, o personagem deu uma caída, mas, quando você pega pra lembrar os grandes momentos do Tyrion, o grande momento que foi esse julgamento, que personagem, gente. Aquela cena, pra mim, tinha que ter valido um prêmio. Infelizmente, o Peter Dinklage não levou, ele já tinha levado lá o prêmio Emmy pela primeira temporada de Game of Thrones, mas de qualquer forma, essa parte do julgamento, as verdades que ele joga na cara do pai dele, que mostram a razão dos problemas que o Tyrion tem, a forma como ele foi criado quase desumanamente pelo pai, e jogando na cara da sociedade que estava julgando ele, como ele sempre é julgado. Aquilo lá era tudo uma farsa, porque o Tyrion é constantemente julgado por ser anão. Não importa que ele tenha uma mente muito superior à imensa maioria das pessoas, ele sempre vai ser julgado e condenado por ser um anão. E o Peter Dinklage destrói
destrói nessa cena. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi na TV. E ainda na quarta temporada, que também é uma temporada muito boa. Pra mim, a terceira e a quarta temporada são as melhores temporadas. E a gente tem na quarta a luta do Oberyn com o Montanha, que foi mais um momento nos livros que me chocou, mas a série conseguiu também fazer uma cena absurdamente maravilhosa. Eles tiveram um cuidado muito grande em construir a expectativa pra este momento e ele em si. Ver o Oberyn lutando, que é esse personagem que chegou na quarta temporada e conquistou o coração de todo mundo, e ver ele tão gracioso e tão mortal numa cena de luta, foi, assim, pra coroar a participação dele. Só pra terminar daquele jeito horrível dele sendo enganado e sendo vítima da própria irracionalidade dele no momento, daquele sentimento de vingança que o cegou, literalmente, no final das contas. Saudades, Oberyn. Por fim, chegamos à quinta temporada, que é a temporada que eu menos gosto de Game of Thrones. Acho que eu vinha de uma crescente que eu tava amando muito a série, chegou na quinta temporada e eu tive muita coisa pra criticar que aconteceu ali. No entanto, eu acho que tem um dos melhores momentos de Game of Thrones que não existem no livro, que foram construídos pra série e que ficou magnífico. Foi a luta em Hardhome. Eu acho que fez todo sentido colocar o Jon Snow nessa luta. Existe uma menção dela no livro, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E eles colocaram um personagem central da série, que é o Jon, pra lutar lá com a galera, e foi assustador de assistir. A gente tava acompanhando a ameaça dos White Walkers desde a primeira cena da primeira temporada, mas a gente ainda não tinha noção do quão mortais essas criaturas poderiam ser, o quão perigosas. E na Batalha de Hardhome a gente tem. Eles conseguiram fazer com que a gente se importasse com aquelas pessoas que estavam lá em Hardhome. Foi um episódio pra construir aí uma empatia com aquelas pessoas, só pra no final a gente ficar aterrorizado com o que os White Walkers podiam fazer. E já pulando pra sexta temporada, o grande momento do sexto ano pra mim, com certeza, foi a Batalha dos Bastardos. Tem bastante coisa legal que vai acontecendo ali, mas essa cena, e mais uma vez, é uma coisa que Game of Thrones sabe fazer muito bem, principalmente nas últimas temporadas. São grandes momentos épicos, muito bem construídos, muito bem filmados, que faz com que essa série hoje seja um grande diferencial. Existe muito dinheiro envolvido em Game of Thrones e muito cuidado para fazer todos esses momentos grandiosos de batalhas. A gente já tinha tido Hardhome, que eu falei é um dos momentos favoritos para mim de Game of Thrones, mas a Batalha dos Bastardos, o negócio atingiu um nível incrível. Tem momentos em que você tá assistindo aquele embate e você tá até com falta de ar. Tem um momento que o Jon fica meio sufocado no meio de outras pessoas e realmente eu tive problemas para respirar assistindo aquilo. Décimo momento aqui de Game of Thrones é um que ele não é tão impactante assim, principalmente depois que a gente já saiu da Batalha dos Bastardos, mas que emocionalmente teve um apelo muito grande pra mim. Foi o momento que a Daenerys convida o Tyrion pra ser o seu mão da rainha. Se tem uma coisa que os fãs dos livros ficaram muito frustrados é o fato de que o livro constrói uma expectativa que Daenerys e Tyrion vão se encontrar, mas eles ainda não se encontraram nos livros e a série deu isso de presente pra gente. Mais do que isso, deu uma construção entre esses personagens muito emocional, que era tudo que eu queria ver. Desses que são alguns dos meus personagens favoritos, eu queria muito ver como que eles iam ficar juntos e a série me proporcionou isso de uma forma muito incrível. E quando ela chega ao ponto de convidar ele pra ser o braço direito dela no momento em que ela tá governando, porque ela realmente entende que ele não só é uma pessoa que completa ela, isso é algo que eu sempre esperei isso, eu sempre acreditei nisso, que a Dany e o Tyrion se completavam de uma forma muito boa, mas eles criam realmente uma amizade, um entendimento, um carinho um pelo outro. Eu realmente adoro muito essa cena. Nesse momento eu estava assim nas nuvens. Por fim, como eu falei, eu não consegui fechar em 10. Vocês perceberam que eu ainda não falei nenhum momento da última temporada, que teve sim bons momentos, mas eu acho que só teve um que é tão bom quanto os outros que eu separei nessa lista, que é lá no quarto episódio da sétima temporada, quando a Daenerys finalmente chega em Westeros
com o seu exército para atacar, para conquistar. Bom, pra começar aqui, só da Daenerys ter chegado em Westeros é uma vitória, né? A gente tem ali o Jaime e o exército Lannister despreparado para aquilo que tava chegando e de repente vendo no horizonte aquela imensidão de Dothrakis montados em cavalos em pés nos cavalos, descendo e gritando. Eu não sei se vocês lembram, lá na primeira temporada, o Robert tinha falado, não sei se foi pro Ned, mas que os Dothraki, eles eram muito intimidadores. Era muito assustador encontrar Dothrakis em batalha. E neste momento, na 7ª temporada, a gente tem isso de fato. Como eu torço pra Daenerys, eu tava vibrando, mas se eu tivesse do lado dos Lannister e visse aquele exército do Dothraki chegando, eu ia estar... E além de tudo, me chega a Daenerys montada no Drogon, aquele dragão gigante com efeitos visuais, fazendo justiça àquele dragão e tacando fogo em tudo. Era o outro Dracarys que a gente queria ouvir há muito tempo. E foi mais um momento aí de emoção extrema em Game of Thrones. Foi bem difícil separar só esses momentos como meus momentos favoritos, porque Game of Thrones, mesmo com seus altos e baixos, é uma série muito cheia de momentos incríveis que faz com que a gente tenha reações emocionais muito intensas. Tem muitos diálogos maravilhosos que eu acabei não colocando nessa lista, mas eu acho que é até legal a gente ver assim quanta coisa ficou de fora de uma lista de, sei lá, 10, 11 momentos melhores da série inteira, pra gente entender por que Game of Thrones é esse fenômeno incrível que é. Bom, é isso, o meu hype está alto para a próxima temporada. Espero que ela dê mais grandes momentos pra gente adicionar nessa lista. Me digam nos comentários quais são os seus momentos favoritos de Game of Thrones. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!